Bom, quando o assunto é relacionamento, há quem diga que hoje em dia é mais fácil as pessoas se separarem do que permanecerem na relação, né? Será? Bom, o fato é que o número de divórcios cresceu significativamente no Brasil, cerca aí de 270% nos últimos 30 anos. É muita coisa. E aí a pergunta que fica é: o que de fato está acontecendo com as relações da atualidade? Quais os principais motivos que levam a uma separação? Quais são os sinais de que é preciso agir antes que o relacionamento acabe? É possível recuperar uma relação depois que ela finalizou? Respondendo essa e outras perguntas para a gente, eu estou recebendo aqui no estúdio Paulo Piemonte, que é psicólogo, com curso em terapias familiares, psicodrama, constelações sistêmicas, entre outros, e que há 20 anos atua como terapeuta de casais. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que estão aí presentes, ouvindo. Eu acho que é uma pergunta que você deve ouvir bastante já há bastante tempo, né? O que está acontecendo com as relações de hoje em dia, porque realmente é muito expressivo o aumento no número de divórcios, né? A gente está falando de Brasil e é realmente impressionante o quanto aumentou, né, Paulo? Com certeza, com o aumento do conhecimento, o que tem? As pessoas se tornam cada vez mais exigentes em ter uma boa relação. Então, sustentar uma relação acaba sendo um desafio, porque é desafiante mesmo a vida de casal, né? São duas pessoas diferentes, maior parte dois gêneros diferentes, que vem de uma história familiar, carregando seus valores, seus princípios. Chega na relação de casal, começam os choques e os conflitos. E aí a vida acaba, muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com os conflitos, a vida acaba deteriorando a sua qualidade. E as pessoas estão cada vez menos, digamos assim, tolerantes, né, a enfrentar as dificuldades e os conflitos e sustentar uma boa relação. Eu ia te perguntar isso, será que é porque elas estão mais exigentes ou estão menos tolerantes? Ou talvez uma coisa ande junto com a outra, né? Uma coisa ande junto com a outra, talvez, é. E é muito mais fácil você apontar o outro que nunca é perfeito, embora não exista ninguém perfeito, as pessoas continuam procurando pessoas perfeitas e partir para uma outra ou desistir daquela relação. Sim, às vezes se acha como se o divórcio fosse uma solução para um problema que é a dificuldade de encontrar uma boa qualidade de vida, né? Saber lidar com as relações, porque o casamento talvez seja a relação mais íntima entre dois seres humanos, né? Tô falando fora a relação mãe e bebê, que é uma relação de total apego, né? Digamos assim, ou simbiose, né? Claro que as pesquisas vão dizer que o que leva ao divórcio, as duas primeiras causas são as questões financeiras e também a questão de fidelidade ou infidelidade, né? Mas isso é só a pontinha do iceberg. Nós sabemos que existem desafios que sempre foram presentes na relação de casal. O primeiro deles é esse, de que nós trazemos, cada um, né, o homem traz a sua história e os seus valores e princípios como homem e como membro de uma família de origem. E a mulher também vem com a sua história e também como mulher e como parte de uma família. E isso, quando chega aqui na relação, aquilo que eu penso é diferente daquilo que tu pensa, aquilo que eu acho importante é diferente daquilo que tu acha importante. O meu jeito de comunicar, o teu jeito de mostrar carinho, são coisas diferentes que precisam sofrer ajustes e precisa de muita força de vontade para manter e construir uma boa relação. Eu quero aproveitar para falar para o pessoal que está assistindo, se você de repente está passando por alguma situação aí, você não sabe exatamente o que está acontecendo na sua relação, será que isso quer dizer que meu relacionamento está acabando, né? Eu tenho feito tal coisa, não está dando certo, o que eu posso fazer? Se quiser mandar uma pergunta para o Paulo, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, já está aparecendo aí na tela para você, 489-9608-7554, pode mandar a sua pergunta, eu leio para ele, obviamente não vou falar o nome da pessoa, né? Mas eu posso passar a sua pergunta para ele, pode mandar para a gente a partir de agora. Aliás, já podia ter mandado antes, manda agora também, tá? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, existe uma série de fatores, tem vários motivos diferentes que podem levar ao fim de um relacionamento, né? Mas a gente ouve muito falar, às vezes, uma relação de muitos anos que acaba, que diz, não, mas já havia sinais lá atrás e eu não percebi, eu só percebi quando o relacionamento acabou. Esses sinais, de fato, aparecem e é preciso agir já quando eles começam a aparecer? Sim, talvez os casais, a maior parte deles vão se afastando aos poucos. Porém, tem coisas que acontecem na vida do casal que podem afastá-los mais
mais rapidamente, digamos assim, mas muitas vezes não se tem a consciência desse afastamento. Por exemplo, quando há a perda de uma gravidez, né? Há um luto ali. Muitas vezes nós não consideramos esse luto, o casal não faz o luto em conjunto. E aquilo ali os afasta sem que eles tenham consciência desse afastamento. Então, eles podem permanecer nessa relação porque têm outros filhos ou porque têm projetos juntos e permanecem durante bastante tempo inconscientes desse afastamento interno que existe. E, de repente, uma bomba explode. E aí eles se separam. E aí as pessoas ouvem, mas como aquele casal se separou? Porque o que acontece é que nós somos governados muito mais por aquilo que acontece no nosso inconsciente do que os nossos pensamentos, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente não acha. É apenas a ponta do iceberg, digamos assim. Então, existem coisas que acontecem durante a relação que vai internamente afastando o casal. Se o casal não tiver essa consciência e não puder olhar para isso, às vezes através da ajuda de um terapeuta, de uma constelação sistêmica, por exemplo, então isso que atua inconscientemente nunca vem à consciência para ser trabalhado e se transformar numa boa relação. Agora, você acha que essa coisa que vai se construindo, né, e que vai aparecendo ao longo da relação e você precisa ter essa consciência desde o princípio, tem algumas coisas que você já nos primeiros meses de relacionamento, você acha que já há sinais de que pode dar certo e pode não dar certo? Sim. Ou isso não existe? Existe sim. Sabe, existe no casal digamos assim, uma lei, uma dinâmica. Um casal é um homem e uma mulher ou duas pessoas do mesmo gênero que são iguais ou equivalentes. Quando um chega na relação se doando demais, o que acontece? Eu dou demais para alguém, essa pessoa fica em dívida comigo. Por exemplo, eu mudo de cidade por causa do trabalho da minha esposa, né, para me casar e ir para... Isso é uma doação da minha parte. A outra pessoa que recebe isso, às vezes sem consciência, se sente pesada e muitas vezes, se ela não pode retornar com algo equivalente, como uma troca, uma dinâmica que se reequilibra, isso de novo vai para o inconsciente daquela relação e depois explode por, às vezes, parece até uma coisa pequena. Vou te passar aqui uma pergunta rapidinho que veio lá de Porto Belo, que eu acho que deve ser bastante comum, de pequenas coisas que desgastam o relacionamento. Olha o que ela está me dizendo. Ela está pensando em deixar o casamento dela. Por quê? Parece ser um casamento de muitos anos. Porque ele não ajuda nada a ela em casa. Ela já pediu várias vezes, parece que ela é empregada da casa e ela não aguenta mais. O que ela deve fazer? Ela está perguntando. Eu recebo muitas mulheres que querem saber, eu trabalho com muitos homens, né? Então, as mulheres sempre querem saber como elas fazem para fazer com que o homem participe mais e tal. Como eu falei antes, uma relação de casal, uma relação que deve ser pelo equilíbrio. Precisa se doar de forma igual. Então, aquilo que eu posso dar para a relação, por exemplo, se eu não estou disponível para ajudar nas tarefas de casa, se eu não estou disponível, eu trabalho... Então, por exemplo, que trabalhe o suficiente, que tenha o sucesso suficiente para, então, contratar alguém para ajudar em casa. Né? Não tem nada de errado com um homem que decide, não, eu prefiro não me envolver com as tarefas da casa, desde que ele assuma a responsabilidade de trazer essa ajuda para que haja esse equilíbrio. Né? É muito lindo a gente falar de que os homens têm que participar das funções da casa e tal. Eu sou um homem que faço isso bastante, né? Mas... isso a gente não tem como exigir de todo mundo, porque tem homens que cresceram num lar onde isso não foi educado, não foi passado. É quase como pedir algo desse homem que ele não tem para dar. Sim, com certeza. Paulo, quero te convidar para voltar aqui no Meio-Dia, Catarina, que nosso tempo passou voando, estourei tempo, inclusive, que eu acho que tem mais bastante coisas que a gente pode conversar e perguntas a serem respondidas que a gente não conseguiu, porque o tempo acabou. Tá. Então vamos combinar numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado também pelo convite. Obrigada e até a próxima.